que vocês já ouviram falar sobre ácido úrico? Com certeza vocês ouviram falar que o ácido úrico tem a ver com uma dieta que tenha mais proteína, certo? Tá? Olha o que o Emerson falou, comer carne todo dia aumenta, né? Não necessariamente. Não. Vou mostrar pra você que não, tá? Que o grande problema do ácido úrico hoje na nossa população não é carne, tá? Não é carne. Vou falar pra vocês. É bom pra gente quebrar esses mitos, tá? É bom pra gente quebrar esses mitos. Mas isso é meio que um senso comum, né? Que o ácido úrico, ele aumenta por causa de uma dieta rica em proteína. Certo? Errado. Essa afirmação tá errada. Essa afirmação vai fazer, tem como base, na verdade, a questão do metabolismo das purinas. Vocês já ouviram falar nisso? Falando que a história do ácido úrico tem a ver com o metabolismo das purinas. Tudo bem se você não souber o que é purina, porque eu vou explicar o que é purina, mas só me digam se vocês já ouviram falar nisso. E como a purina é derivada de aminoácido, que é derivada de proteína, então a culpa é da proteína. Essa é a história, tá? É por isso que se fala que ácido úrico é por causa da proteína. Então, toda vez que alguém tem ácido úrico alto, a recomendação que se fala, pare de comer carne, principalmente a vermelha. É o que mais se fala. As pessoas só vão repassando as recomendações à frente e muitas vezes nem sabem por que estão falando isso. Tá certo? Então, vocês já ouviram? Sim, não, talvez, mas a história é essa. Já ouviram falar nas purinas? Já? Me digam. Porque essa é a história, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre as purinas e a história do ácido úrico. Tô aqui com o meu roteirinho para eu não me perder aqui, claro. Tá bom? Então vamos lá, gente. Quando a gente está falando de metabolismo de aminoácidos, né, de proteína principalmente, claro, a gente sabe que as unidades funcionais das proteínas são os aminoácidos, tá certo? Vocês já ouviram falar nisso, em aminoácido. A digestão da proteína vai gerar aminoácidos, tá certo? Então, o que o nosso corpo absorve são aminoácidos, que são dessas unidades funcionais, e também peptídeos, pequenos peptídeos, 2 a 3 aminoácidos juntos, tá? Diria que até 5, 6 aminoácidos ainda dá para ser absorvido junto, mas em geral 2 a 3 juntos de peptídeos, tripeptídeos, né? Pequenos peptídeos e os aminoácidos. É assim que o nosso corpo, após o processo de digestão, vocês já estão conhecendo aqui um pouco, né? Após todo aquele processo digestivo, e se foi bem digerido, né? Se a proteína foi bem digerida, ela vai estar quebradinha aí nessas pequenas unidades, e ela vai ser absorvida ali no intestino, tá? Uma vez absorvida pelo nosso intestino, eu já falei aqui outras vezes, mas para o pessoal novo, quem nunca acompanhou minhas lives, a gente vai ter uma circulação enterohepática, tá certo? O que é a circulação enterohepática? Tudo que o intestino absorveu vai direto para o fígado, tá certo? Vai direto para o fígado, então você vai ter a drenagem ali das artérias mesentéricas, tá? As artérias mesentéricas vão desembocar na veia porta, tá? A veia porta é a que está levando esses nutrientes que estão vindo da absorção do nosso intestino pós-digestão. Estão acompanhando até aqui? Tá difícil? Pode falar. Se vocês tiverem dúvida, pode falar, tá bom? Só pra gente fazer a introdução pra vocês, senão as pessoas ficam perdidas, né? Tipo assim, da onde que vem o metabolismo, o que tá acontecendo. Então a gente primeiro tem um processo digestivo, que vai ter a quebra dessas proteínas, depois esses aminoácidos, esses peptídeos, vão chegar lá no nosso fígado, e aí sim eles serão metabolizados pelo fígado. Aí o fígado vai fazer outras coisas com todos esses nutrientes que estão chegando do intestino lá pro fígado, tá? Uma dessas vias metabólicas, tá certo? Vai ser a via de degradação desses aminoácidos. Gente, nem todo aminoácido vai direto
ser utilizado, né, para construção de novas proteínas, não. Eles também vão ser degradados, assim como as gorduras, assim como os carboidratos, eles vão ser metabolizados e, na verdade, o fígado é que vai dar destino para essa galera. Débora, você tá acordada essa hora? Não acredito. Gente, Débora mora na Europa, ela tá bem longe. Tá de madrugada aí, não tá, Débora? Vai dormir, menina. Olha o ciclo circadiano. Você assiste amanhã. Vai ficar gravada, tá bom? O pessoal que sempre pergunta, vai ficar gravado? Vai. Bom, e aí, uma vez metabolizado esses aminoácidos, a gente vai ter uma... não sei se vocês sabem, todo aminoácido nosso tem os aminoácidos nitrogenados. Então, vai liberar esse nitrogênio. O nitrogênio, ele vai entrar lá no ciclo da ureia. Vocês já ouviram falar da ureia. A ureia é expelida pela nossa urina, tá bom? Mas uma parte disso vai entrar na síntese, no metabolismo dos ácidos nucleicos, né? Dos nucleotídeos. Vocês já ouviram falar em nucleotídeos? Se não ouviram, eu vou contar pra vocês quem são os nucleotídeos. Se vocês nunca ouviram falar em DNA, claro que todo mundo já ouviu falar em DNA, em RNA, isso são terminologias aí comuns, as pessoas conhecem essa palavra, mas o nosso DNA, ele é composto de substâncias, de moléculas, de nucleotídeos, tá? Esses nucleotídeos no DNA são 4. A gente tem adenosina, a gente tem timina, guanina e citosina, tá certo? DNA são esses. No RNA, a citosina é uracila. Tá certo? Difícil? Mas é importante a gente entender. Por quê? Nesses nucleotídeos, tá? A adenina e a guanina são chamadas purinas. Tá certo? E a citosina, a timina e a uracila são chamadas pirimidinas. Ok? Eu falei pra vocês que essa assunto não ia ser fácil, mas vamos lá. Estão me acompanhando? Falem pra mim. Tem bastante gente entrando ainda. Tô começando, tá, gente? Tô explicando aí o que são as bases nitrogenadas que compõem nosso DNA e RNA, tá bom? Que é assim, o nosso DNA são as informações que com a forma que o nosso corpo armazena informações no núcleo da nossa célula. Os RNAs que o nosso corpo tem também, não é só no vírus, né? O RNA é quando esse DNA ele é lido, ele é transcrito, ele vai ser transcrito numa fita de RNA, tá certo? Depois essa fita de RNA será traduzida e vai formar uma proteína. É bonita a nossa fisiologia, né? É bonito, né? Isso, né? Mas tudo bem, vocês estão muito quietos. Tô até preocupada. Tô achando que vocês não estão entendendo nada que eu tô falando grego aqui. E vocês não estão me contando nada. Entenderam até a parte das bases nitrogenadas? Débora, 00:43. Menina, vai dormir. Então vamos lá. Ó, tô achando que vocês estão entendendo. Eu vou seguir em frente, tá certo? Se vocês não tiverem dúvidas, ou pode colocar a pergunta aqui no balãozinho aqui de pergunta, ou pode colocar aqui no comentário, tá bom? Então vamos lá. Então entenderam as bases nitrogenadas? A adenina e guanina são purinas. Lembra que eu falei que a história do ácido úrico, o metabolismo do ácido úrico tem a ver com as purinas? Pois é, tem a ver com o metabolismo das purinas, que são essas duas bases nitrogenadas. É muito desafiador, Lene, se fosse fácil, mas pra gente refutar esse tipo de coisa que de consumo de proteína que causa diretamente aumento do ácido úrico, a gente precisa entender essa parte, tá bom? Não, vocês não precisam gravar os nomes não, tá, Cristina? Vocês só precisam saber que existe. Na verdade, é só saber, pra quando alguém falar isso pra você tá errado, não é isso não. É basicamente isso. Então tá. Então olha só. As purinas vão dar origem na via metabólica. Eu não vou falar toda a via metabólica, que eu sei que vai ser um negócio aí muito, muito difícil, tá? A guanina e a adenina na via metabólica vai dar origem, no final, ao ácido úrico. Chegou o ácido úrico, tá certo? E aí,
esse ácido úrico depois também será expelido. Então, se eu for pensar que as bases nitrogenadas vêm do metabolismo de aminoácidos e que esse metabolismo vai gerar ácido úrico, a culpa do aumento do ácido úrico é de quem? É da proteína. Você ingeriu proteína, que tem aminoácido, que aminoácido tem os nucleotídeos vão virar, né, ácido úrico, então a culpa é deles. Sim? Não, né? Claro que não. A gente não é tão simples assim. Seria muito bom se fosse só isso, né? Seria maravilhoso, né? Era simples a solução. Tira a proteína que você reduz o ácido úrico. Bom, eu quero fazer uma observação aqui. Nós, diferente de outros mamíferos, tá? Os mamíferos, eles têm uma segunda enzima que converte esse ácido úrico. Deixa eu até pegar aqui. Eu vou falar o nome pra vocês, porque eu anotei isso aqui. Cadê? Dos mamíferos. Peraí, vou falar pra vocês, que eu anotei o nome da enzima que quebra esse ácido úrico em uma outra substância que é mais facilmente excretada. Agora, nós, primatas, somos mamíferos, mas nós, primatas, não temos essa enzima. O que vocês acham disso? Nós estamos na desvantagem. Não, cadê a enzima? Gente, eu perdi a enzima. Dos primatas, cadê? Ih, não sei onde tá, não. Ah, achei. Na verdade, é a substância. Os outros mamíferos, que não nós primatas, convertem o ácido úrico e a alantoína, que é um composto mais solúvel e eliminado mais fácil. Mas nós não convertemos o ácido úrico em alantoína. Ok? Não fazemos isso. Não temos essa enzima que faz essa mudança. Ok? Ou seja, nós podemos acumular ácido úrico, como muitas vezes acontece, que é a patologia chamada hiperuricemia. Tá certo? Mas aí é que tá. Eu comer muita proteína vai me fazer acumular ácido úrico? Se o ácido úrico é um composto que é solúvel em água, me digam, sim ou não? Não, né? Não. O que faz o meu corpo entender que eu tenho que acumular ácido úrico? Se o ácido úrico, a gente sabe que se eu começo a ter excesso de ácido úrico, esse ácido úrico vai começar a formar cristais de urato, que é o que causa a inflamação das articulações da gota e que também pode causar cálculo renal, esses cristais de urato. Então, o excesso de ácido úrico é o que vira o cristal. Então, até que ponto a gente pode ter ácido úrico que não vai ter cristal? Em geral, esse ponto que a gente chama de ponto de saturação é 7. Assim, se você tem um ácido úrico acima de 7, há a chance de você começar a formar cristais de urato. E aí, ou você pode ter um cálculo renal, ou você pode ter uma gota. O que vai falar a favor de um ou outro? Em geral, genética, tá? A propensão da pessoa de ter o cálculo renal ou de ter gota, tá certo? A pessoa pode ter um ácido úrico mais alto e não ter essa manifestação clínica. Ok? Entendido? Então, se não é a proteína que faz a gente acumular ácido úrico, quem é que faz? Vamos ver se vocês chutam, se vocês me dizem. Vamos lá, pode chutar. Quem vocês acham da nossa dieta atual que faz a gente acumular ácido úrico? Contem para mim. Vamos ver se vocês sabem. Não é bem carbo, tem um componente específico da nossa dieta. Não é só carbo genérico, não. Tem um carbo específico que faz a gente fazer esse acúmulo. Vocês estão... Não é farinha, não. É um componente da nossa dieta. Vamos ver. Mitocôndria com problema? Esse também contribui aí pro processo. Açúcar glicosídeo tá chegando perto. Tá chegando perto. Carbo simples, é carbo simples. Vocês não acertaram ainda. Vou contar pra vocês. Frutose. Tá certo? E aí, vamos lá. O açúcar de mesa, a sacarose,
Eu quero lembrar para vocês que a sacarose é 50% frutose, tá? A sacarose é um disacarídeo que ela é 50% glicose, 50% frutose. Então, o açúcar tem frutose, tá bom? Porque quando a gente fala em frutose, parece quase que você tá falando que o problema é fruta, tá certo? Parece assim que... Não, gente. O grande problema hoje é o excesso de frutose da nossa dieta. Mas é só frutose da fruta? Claro que tem gente que é a frutose da fruta, porque eu já tive paciente que comia 10 frutas por dia, que obviamente eu mandei parar de comer 10 frutas por dia, tá certo? Mas não é só a frutose da fruta. Estamos falando do açúcar, 50% frutose, e estamos falando também do xarope de milho rico em frutose, que é o adoçante industrial das coisas industrializadas. Aquele suquinho que você toma adoçado, aquela barrinha que você come adoçada, tudo que é adoçado, até porque o xarope de milho rico em frutose, ele é barato e gostoso e muito doce, tá certo? Então, se você consome coisas industrializadas adoçadas, você tá consumindo muita frutose. Vamos lembrar disso, tá certo? Então, qual é o problema da frutose? Primeiro problema: frutose é absorvida apenas pelo fígado. Nenhuma outra célula do nosso corpo é capaz de lidar com frutose. Ok? Segura isso. Então eu sei que frutose é um problema. Só muita frutose é um problema, porque só o meu fígado é capaz de lidar com isso. Ele vai ter que metabolizar essa frutose. Quem é que faz o metabolismo da proteína mesmo? Fígado. Porque tem a ver com isso, tá? Então vamos lá. Então qual é o problema de eu ingerir muita frutose? Tá certo? Muita frutose pode causar doença esteatótica do fígado, ou seja, a famosa esteatose hepática, eu falei que tinha relação, e também vai aumentar os níveis séricos de ácido úrico. Ou seja, ao consumir muita frutose, vai aumentar a degradação das purinas e vai aumentar a minha produção de ácido úrico pelo fígado. Entendido? Fácil, difícil? Me falem. Certo? Então, consumir muito açúcar, muito coisa adoçada, muita frutose vai sobrecarregar meu fígado, que vai desenvolver a doença esteatótica ou esteatose hepática. E também essa sobrecarga de frutose vai fazer o meu fígado degradar mais purina e formar mais ácido úrico. Ok? E aí tem um terceiro fator, que é a resistência insulínica. Ok? O excesso de carboidrato da minha dieta, principalmente carboidratos simples, vai fazer a minha insulina subir. E a minha insulina alta, cronicamente, vai fazer o meu fígado desenvolver resistência à insulina. O que quer dizer? Alguém tinha botado na caixinha, né, que não entende o que é resistência à insulina. Então, hoje você vai entender o que é. Vocês entendem o que é resistência à insulina? Hoje vocês vão entender o que é resistência à insulina. Hoje vai acabar essa dúvida que a gente fala tanto em resistência à insulina, que é o mecanismo que faz a pessoa desenvolver o diabetes tipo 2. Então, hoje vocês vão entender o que é resistência à insulina. Vamos lá. Gente, o que é a insulina? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, ok? A insulina, vamos dizer assim, a insulina é a chave que abre a minha célula para que ela absorva. Eita, gente, olha os foguinhos. Verdade demais. Então vamos lá, a insulina é a chave que vai abrir a minha célula para que ela absorva a glicose. Ou seja, a glicose, ela vai chegar ali na célula, vai se ligar no receptor de glicose da célula. Só que ela só vai entrar se eu tiver insulina para abrir a porta. Tá certo? Entendido? Função da insulina. Sem insulina não tem absorção de glicose. Por isso que o paciente diabético tem glicose alta no sangue. Tá certo?
É por isso. O que acontece na resistência à insulina? Na resistência à insulina eu tenho até muita insulina. Só que, por causa do excesso de insulina, as nossas células, nosso corpo tem esse mecanismo, gente. Tudo que a gente faz em excesso, o nosso corpo começa a se proteger. Como? Reduzindo a sensibilidade, para que eu não tenha um excesso de reação. Então, se eu tenho muita insulina, sabe o que o meu corpo faz? Começa a reduzir a expressão dos receptores de insulina, tá? Porque essa chave da célula é dupla. A glicose se liga numa, a insulina se liga na outra, abre a porta e a glicose entra. Então, se eu tenho insulina demais, a minha célula faz o quê? Começa a reduzir os receptores de insulina. Ok? E aí, o que acontece? Se a minha célula tem menos receptores de insulina, eu não tenho como abrir a porta da célula. Porque onde que a insulina vai se ligar? Me digam. Então, a glicose começa o quê? A não entrar na célula, tá certo? Você começa a ter uma alteração, uma insensibilidade. Ah, mas por que o corpo está criando essa insensibilidade? Gente, para se proteger. Excesso de insulina causa hipoglicemia. Então, se as células deixam a insulina se ligar, tá com muita insulina, se liga, entra a glicose direto, vai causar o quê? Hipoglicemia. Entendam que isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Toda vez que tem demais, o corpo reduz a resposta para não ter uma resposta exacerbada. Sim? Estão entendendo isso? Estou tentando explicar o mais fácil que eu posso para vocês entenderem o que é a resistência à insulina. Tá certo? Então, o que começa a acontecer em resposta a uma dieta de alto carboidrato, uma dieta atual, e principalmente, não só de alto carboidrato de rápida absorção. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer picos de insulina, tá? Picos de insulina. Então, vai ser aquela resposta exagerada. E aí, se a resposta é exagerada, as minhas células vão fazer o quê? Reduzir a resposta. E aí, mas aí entenda, tá sobrando glicose no sangue. Eu tô ficando com hiperglicemia. E glicose alta no meu sangue é tóxica. Tá? A gente sabe que isso acontece com os diabéticos de mau controle. O que a glicose alta faz? A glicose alta faz lesões em capilares, em microvasculatura, por isso que a pessoa desenvolve retinopatia diabética, ou seja, começa a perder a visão, por isso que ela desenvolve doença renal crônica, por isso que ela desenvolve doença periférica vascular, ela começa a ter problemas de circulação nos pés principalmente. Tá certo? Ela começa com essa alteração vascular, ela também vai ter alteração neuropática, ela começa a ter dormência, a perder a sensibilidade. Então, glicose alta é ruim. E aí? Meu corpo vai deixar a glicose alta no sangue? Não. Quem vai ter que receber essa glicose excedente, já que as células não querem escutar a voz da insulina? Não, eu não vou deixar a glicose entrar. Não. Você tá gritando muito. Não vou deixar você entrar. Quem vai receber essa glicose excedente? A gente sabe quem. O fígado. Sempre o fígado. O fígado vai ser obrigado pela insulina a receber essa glicose extra e ele vai ter que se virar nos 30 com essa glicose extra. E entendam, tá? Porque isso é uma coisa muito falada por aí sobre a resistência à insulina. Não, você tá com resistência à insulina, você reduz a carne vermelha e você come de 3 em 3 horas. Se a resistência à insulina é por causa de excesso de carboidrato, essa dieta tem sentido, não come aveia, porque você vai reduzir o índice glicêmico da fruta. Gente, a aveia tem 66 gramas de carboidrato em 100 gramas. A aveia vai reduzir o índice glicêmico? Não, come pão integral, porque o pão integral é absorvido mais lentamente. Mas o pão, assim como o pão integral, é rico em carboidratos, vai adiantar absorver lentamente ou rapidamente. A diferença é só que você não faz o picão de insulina, mas a sua insulina já está alta, você já está com resistência. Vai fazer diferença?
Lembrando, gente, insulina é um hormônio que toda vez que eu como, eu vou produzir mais. Por quê? Porque a insulina é um hormônio que vai fazer o nosso corpo reservar, armazenar. Ok? Entendi? Então, vamos lá. Mais um efeitinho da insulina. Gente, a insulina, ela tem uma ação lá no rim, que ela vai fazer o quê? Reter. Retém glicose, retém água, retém sódio. Então, por isso que a pessoa com resistência... Sabe a pessoa hipertensa? Ela tem resistência à insulina. Por isso que ela tem excesso de sódio. Mas é do sal? Não, é da insulina que manda o rim segurar. Segurou tudo. Vai segurar quem também? Sabe o ácido úrico? Que está sendo super produzido porque você está consumindo muita frutose? Ele também fica. E aí você vai desenvolver hiperuricemia. A gota e o cálculo vai depender. Não é todo mundo. Mas entenderam da onde a gente chega na hiperuricemia? E aí, é só purina? Ou é frutose? Ou é carboidrato? Ou é açúcar? Certo? Então, como que eu faço para baixar a insulina? Como que eu faço? Eu preciso reduzir carboidrato da dieta. Mas se eu estou reduzindo carboidrato, quem que eu tenho que aumentar? Eu vou reduzir só o carboidrato e não vou botar nada no lugar? Não. Eu tenho que botar quem? Quem a gente tem medo de comer? Gordura. A gente só tem 2 macronutrientes que são fontes de energia. Ou a gente tem ou a gente tem glicose, né, açúcar como fonte de energia, ou a gente tem gordura como fonte de energia. Tá certo? A gente só tem esses 2. Se eu tô tirando glicose, se eu tô tirando açúcar, se eu tô tirando carboidrato, quem eu tenho que botar? Eu tenho que botar gordura. Então dá pra fazer dieta, eu vou fazer uma dieta low carb, dá pra fazer sem consumir gordura? Não, você vai ter que dar uma fonte de energia pro seu corpo. Ok? Tá certo? Então, e qual é o bom da gordura, gente? Qual é a parte boa da gordura? Gordura não eleva insulina. É por isso que você pode, por exemplo, fazer um jejum metabólico em que você vai ter consumo de gordura e a sua glicemia fica retinha, porque não tem estímulo de insulina, tá? E a gente sabe que com o estímulo de insulina, a glicemia cai. Ok? Entendido? Alguém perguntou aqui sobre o triglicerídeo. Sim, o triglicerídeo vai ser do metabolismo do fígado, tá certo? Para armazenamento. Como é que eu vou armazenar? Gente, entendam. A nossa forma de reserva de energia é gordura. Eu tenho glicogênio, que é a forma de reserva do carboidrato? Tenho. Mas glicogênio precisa de água. Então eu tenho muita reserva de glicogênio? Não. Eu tenho um pouquinho no fígado e eu tenho glicogênio do músculo que só serve para o músculo, tá? O glicogênio do músculo não é utilizado no resto do corpo. O glicogênio que é utilizado quando a gente está sem comer, quando a gente faz jejum, é o do fígado. Tá certo? O que não é glicogênio, o que não deixou de ser glicogênio, vai virar triglicerídeo. Ok? Triglicerídeo. Tá bom? Vamos lá, que vocês estão... Agora vocês se empolgaram, então tá bom, vamos lá. Vocês estão perguntando aqui... Doutor, estou 32 dias sem açúcar, estou feliz, maravilhoso. O Xande perguntou, tem que fazer desparasitação todo ano? Eu sei que você é novo, Xande, mas o pessoal daqui, pessoal que me acompanha, vocês podem responder. O que eu falo sobre desparasitação? Não tem que fazer desparasitação todo ano. Gente, infelizmente, as pessoas ainda estão tratando intestino como se a gente estivesse na década de 80. A gente achar que tudo é derivado de parasita. A nosso conhecimento hoje de microbiota, o que a gente sabe é que você definitivamente matar uma determinada população, você vai selecionar aquela população, você vai gerar desequilíbrio ambiental do intestino, tá bom? É igual a gente fazer aqui, ó, por exemplo, pega a floresta.
Você começa a matar o principal predador. Vamos lá, pegar a savana africana. Você vai lá e mata o leão. O que você vai causar? Desequilíbrio. Por quê? Porque o leão é predador dos herbívoros, aí os herbívoros vão se multiplicar, vão ficar em excesso, vão comer a grama toda, daqui a pouco acaba a grama e eles vão morrer também. E você acabou com o ecossistema. Então, não. Desparasitação é com indicação. Houve o desequilíbrio, você intervém. É igual antibiótico. Antibiótico. Eu posso ficar tomando antibiótico à vontade? Também não. Por quê? Porque eu vou matar um determinado tipo de população e o que sobrou vai proliferar e eu vou causar um desequilíbrio. Em quanto tempo é esperado o ácido úrico baixar quando a pessoa só está na carnívora? Então, Cid, eu quero te dizer uma coisa. A pessoa que tem ácido úrico alto, ela vai ter um efeito duplo na carnívora. Lembra que o ácido úrico vem sim do metabolismo da purina. E se eu tô aumentando o meu consumo de proteína, inicialmente sabe qual vai ser a resposta? Aumento do ácido úrico. Por quê? Porque eu tô numa situação, muitas vezes, de resistência à insulina, tá certo? Ou tô pré-diabético ou diabético, então eu tô com esses níveis altos e eu aumentei o consumo de proteína. Então o que vai acontecer com o ácido úrico? Ele vai subir. Mas ele, conforme for baixando a resistência à insulina, esse ácido úrico depois vai cair. Ele vai ser eliminado o excesso e ele vai cair. Quando que eu recomendo, por exemplo, uma intervenção medicamentosa, tá? Por exemplo, existe o alopurinol, que vai aumentar essa excreção. Por exemplo, se a pessoa já vem com ácido úrico 8, 9 e vai aumentar mais ainda, eu acho indicado fazer um remédio para ela não ter uma complicação, como um cálculo renal ou uma gota, né? O que pode ser feito para ajudar a baixar o medicamento, tá bom? Deixa eu ver, cultura animal é vida. A tâmara é ruim? Vou te falar, depende. Depende da pessoa, tá? A tâmara, a gente sabe que é uma fruta muito doce, tá? Tanto que a gente usa aí como adoçante natural aí para receitas, essas coisas, muita gente usa. Então, depende de quem é você. Você é uma pessoa que vem de uma resistência à insulina, de uma hiperuricemia, né? De um metabolismo que está afetado, eu acho ruim. Não, você é uma pessoa saudável, tem um bom estilo de vida, usar uma tâmara é um grande problema? Não, tá bom? Depende da pessoa. Gente, comam proteína animal com gordura, água e sal integral. Pronto, tudo lindo, problema resolvido. Ótimo. Sobre pedra na vesícula, 2 centímetros, apenas cirurgia? Sim. Gente, pedras na vesícula acima de 1 centímetro, você não vai ter o que fazer, você não vai conseguir tirar essa pedra. A chance de você ter uma crise de vesícula é grande e a chance de você ter uma inflamação de vesícula também é grande, tá? Porque a gente sabe que a pedra ali vai inflamando a vesícula, pode causar uma colecistite e você ter que operar de emergência. Então faça a cirurgia eletiva e depois faz a reposição dos sais biliares, funciona. Tem um monte de gente vivendo sem vesícula e tomando os sais biliares, se você fizer logo de cara, logo após a cirurgia, eu tenho alguns pacientes que eu já estou fazendo isso, eu preparo eles para a cirurgia, a gente logo entra após a cirurgia, vai ficar tudo bem, é só ir acompanhando que vai dar tudo certo, tá? Mas não deixe uma pedra de 2 centímetros na sua vesícula. Quando a gente fala de pedras pequenas, estamos falando de pedras de milímetros. Por exemplo, qual é o paciente que eu vou fazer um tratamento de dissolução da pedra? Paciente que tem, por exemplo, eu tenho um paciente que tem 4 milímetros, uma pedrinha de 4 milímetros. Vamos tentar dissolver essa pedra sim, tá certo? Agora de 2 centímetros, infelizmente, a gente não vai conseguir dissolver essa pedra, tá certo? Entendido? Sim. Entendido sobre a história do ácido úrico, da resistência à insulina? Aí, Karine, você tá começando a sentir dor. Tá vendo que você precisa tirar essa vesícula? Até porque, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Contar uma coisa pra vocês. A pedra, quanto maior fica, a gente hoje faz cirurgia por vídeo, tá certo? Se você... a pedra fica grande demais, o aparelho não consegue tirar. Você vai ter que fazer a cirurgia aberta. Já tive paciente assim. Não conseguiram tirar a vesícula, né? Com a pedra porque estava muito grande, porque era pedra de mais de 3 centímetros e teve que fazer cirurgia aberta. Ok? Não faça isso. Imagina, tem que fazer uma cirurgia aberta hoje em dia. Então, sem vesícula também pode fazer a dieta carnívora? Pode, meus amores. Pode sim, não tem nenhum problema. Só que, idealmente, tá? Muita gente me pergunta isso. Faça a reposição dos sais biliares para que você ingira a gordura normalmente, tá? Porque na dieta carnívora você tem que comer gordura. Você não pode fazer... Eu já
atendi alguns pacientes assim, fazendo carnívora de carne magra. Como é que tava a pessoa? Péssima. Péssima, porque ela não tá em fonte de energia da dieta. Não acho que o nosso corpo vai dispor totalmente da nossa reserva de energia. Ele não vai fazer isso, tá certo? Nosso corpo não abre mão de toda a reserva dele, não. Tem que vir alguma coisa da dieta, sim, tá certo? Tem que vir. O déficit calórico é importante, sim, mas eu não posso não consumir nenhuma fonte de energia da dieta, porque você vai sentir a fraqueza, tá bom? Então, carnívoras de carnes gordas, você precisa ingerir. O que você vai fazer? Ajusta, usa os 6 biliares, tá bom? Pólipo de vesícula 0703, tem que tirar a vesícula, tem que... Não, primeiro que eu não mando ninguém tirar pólipo de vesícula, eu acompanho. Já contei isso aqui. Só mandei tirar pólipo de vesícula uma vez, porque o pólipo estava crescendo, tá certo? Pólipos abaixo de 1 centímetro são pólipos de baixo risco. Eu não mandaria tirar vesícula, ele não causa sintoma, não tá fazendo nada. Pra que tirar sua vesícula? Tá certo? Não tem motivo tirar vesícula por causa de pólipo, tá certo? Quanto de gordura por dia quando a carne não tem? Como assim? Quanto de gordura tem que ingerir por dia se a carne não tem gordura? É isso? Essa foi a pergunta? Eu não entendi bem. Eu como pelo menos 33% de gordura animal. Me sinto muito saciada. Então você tá no caminho. É isso. É isso. Oi, doutor. Estou para retornar com você. Mas aproveitando aqui. Sinto dores de cabeça todos os dias. E 15 horas minha energia começa a cair demais. Tontura e mal-estar. O que pode ser? Duas coisas. Avaliar a tireoide e avaliar níveis de cortisol, né? Por causa do ciclo circadiano. Mas acho que a gente já estava até investigando isso, não é, Natália? Então são as duas coisas que a gente precisa ver, tá? Ajustar. A pergunta era essa? Quando a carne não tem gordura, adiciona, bota a manteiga lá na carne. Tá com talagão de manteiga. Gente, olha só, eu vou falar pra vocês, eu não calculo minha quantidade de carne. Mas se eu terminei a refeição e ainda tô com fome, eu comeria mais, é porque eu tinha que comer mais mesmo. Quando eu tô comendo, que eu olho pra carne, eu não quero mais olhar pra carne, isso aconteceu comigo, foi quarta-feira, gente, quarta-feira. O Flávio fez minha marmita, botou tanta carne, que chegou uma hora que ele tinha muita carne, 3 ovos, que eu olhei e falei assim, eu não vou comer isso tudo. Eu não tava enjoada já da comida, eu falei, não quero mais comer. Ou seja, cheguei na meta. Aí eu peguei e dei uns ovinhos pra ele. Falei, como você, não aguento mais. Tá? Então assim, adicione. A carne é magra, pega a manteiga e bota lá em cima. Adiciona. Minha mãe tem diverticulite crônica, já teve diversos episódios, inclusive ficando internada. Não tivemos sorte ainda em conseguir um acompanhamento adequado. Vou tentar agendar uma consulta com você. Obrigada pela confiança. Agenda sim, Paulinho. Diverticulite tem muito a ver com desbiose intestinal, com dieta inadequada, com falta de tratamento adequado, né? Porque o que se faz na diverticulite? A gente dá antibiótico. A gente dá antibiótico, a gente mata um monte de bactéria, umas que não estavam sendo boas, né, por o intestino, mas a gente mata um monte de bactéria boa e depois a gente tem que ajustar isso, porque senão o que a gente faz? Deixa a microbiota desequilibrada, que é o próximo passo para a pessoa ter uma nova diverticulite, certo? Por exemplo, a carne magra toma uma colher de azeite. Ótimo, Jussara. Você fica saciada fazendo esse mecanismo? Você fica? Se você ficar, tá certo. Tá? Se você tá com vontade de comer doce no fim da tarde, tá errado. Tem que adicionar mais, tá bom? Água com sal integral, 2 gramas. Sim. Olig, mas a Natália tem uma questão aí de desbalanço de ciclo circadiano e uma investigação aí sobre tireoide, por isso que ela sente esses episódios, né? Não é só a falta do sal, não. Hoje ela fez uma ultra que mostrou um pólipo vesícula de 0,3. Na ressonância do ano passado não tinha nada. Estou preocupada. Gente, o pólipo tem muito a ver com uma digestão inadequada, com uma falta, por exemplo, sua mãe tem diverticulite. Com certeza mandaram ela não comer gordura. E aí ela vai ficando ali com aquela vesícula ali que tá pouco usada. Vai ficando bile demais ali, isso acaba causando uma certa inflamação ali naquela vesícula. Gente, pólipos vêm em geral de situações que não estão ideais, ou no intestino, ou no estômago, ou na vesícula, tá certo? Não é pra gente ficar tendo pólipo. Então, pólipo em geral vem em situações que estão, de certa forma, ali inflamatórias e que estão irritando ali aquela mucosa, tá certo?
Mas o pólipo realmente não é um motivo de preocupação, ele tem que ser acompanhado, tá? Mas ela, pelo visto, tem muita coisa para ajeitar. 72 anos pós-menopausa, dá para repor hormônios ou só outros suplementos para osteopenia, aterosclerose, recém-fratura e cirurgia no fêmur? Ui, quanta coisa, Luana. Tô vendo que é mais um da sua família. Bom, 72 anos em geral, eu já não, principalmente se tiver aterosclerose, eu não vou fazer uma reposição hormonal, principalmente levando em conta estradiol. Mas como eu sempre falo, dá para tratar a osteopenia, ainda mais a osteopenia de mulher que teve fratura de fêmur. Na grande maioria das vezes questões hormonais. Então tem opções hormonais que não vão aumentar o risco, que vão ajudar nessa recuperação da osteopenia, tá? Então tem outras opções, tá? Tem nandrolona, a gente pode usar até mesmo em baixa dose, claro, gente, uma senhora de 72 anos pode usar baixas doses de testosterona, tá? Pra não ter muita aromatização, tá? Mas dá pra fazer alguma coisa assim, tá? Não dá pra fazer aquela reposição hormonal. Sim, já estou terminando o corticoide, inclusive. Vamos lá, Natália, vamos ajeitar esse corpo e esse ciclo. Vamos lá. Eu nunca mais perco essa live? Obrigada. Óleo de coco é gordura boa? Sim. Óleo de coco é gordura boa. Pode usar sim, tá? Embora assim, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. A gordura que eu mais prefiro são as gorduras realmente dos animais, tá? A gordura do sebo, né? A gordura do porco e a manteiga são as minhas preferidas, as que eu vejo que dão mais benefício pro meu corpo. Mas, gente, azeite, o óleo de coco são boas gorduras sim, apesar de ter muita gente falando que é ruim, que você vai infartar por causa de tomar óleo de coco, né? Eu já tive paciente para ajuste intestinal, pacientes que eu precisava restringir a dieta e não podiam emagrecer, que eu mandei ingerir óleo de coco mesmo. Colherzinha de óleo de coco na refeição. Para ajudar a aumentar a caloria e não perder peso, tá? Então, sim, pode sim. O que mais que vocês querem me perguntar sobre ácido úrico, gente? Ou vocês já entenderam tudo do ácido úrico? Sério? Entenderam? Tá tudo explicado, foi fácil, simples, já sabem tudo de resistência à insulina, já sabem de esteatose hepática, já sabem em uma tomada só e já sabem sobre ácido úrico? Me digam, me falem. Então a gente volta. Entenderam tudo? Sério? Tô explicando muito bem, vou dar aula. Me falem. Vocês estão muito... Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Então tá. Comprei 1 quilo de tutano com osso e fiz a festa. Que delícia. Tô usando a gordura em todos os preparos. Perfeito. Sim, gente. Façam isso, tá? Infelizmente, ó. Vou aproveitar e vou trazer mais um mecanismo que falaram pra gente, né? Que eu já citei aqui em outras lives. Esse é outro mecanismo que disseram pra gente. Eu falei isso acho que na live passada. Que eu falei sobre a questão da gordura saturada. Primeira coisa que... Um parêntese, né? Nenhum alimento só tem um tipo de gordura. Se ele é fonte de gordura, ele tem vários tipos de gordura. Eu falei isso na live da semana passada. Então, essa é a primeira coisa. Porque tudo ficou... A carne, né, a manteiga ficou taxada como gordura saturada, ponto. Tá certo? Gordura saturada, ponto. E, não, são vários tipos de gordura. Ah, mas a gordura saturada é inflamatória porque ativa o Toll-like receptor 4. E aí você vai ter inflamação e vai causar aterosclerose. Isso é um mecanismo. Isso é a realidade? Não, a realidade é que a resistência à insulina faz lesão do glicocálix, que é uma substância de dentro ali das nossas artérias, causa ali lesão. E aí você vai ter deposição do LDL ali para reparar a lesão. E aí quando você tem resistência à insulina, que é a gênese da síndrome metabólica, o que acontece é você inverter o seu perfil lipídico. Em vez de você começar a aumentar muito o LDL e recuar o HDL, tá certo? E aí como você tem pouco HDL e o HDL é que faria essa faxina, você não tem quem faça a sua faxina. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com sujeira aí acumulada nas suas artérias. Então o problema é simplesmente carne, como sempre não, né? Resistência à insulina é o cara aí ruim. Ótima pergunta, Julie. Jackson tá perguntando se resistência à insulina pode afetar o pâncreas. Sim.
Geralmente, primeiro, hoje a gente já sabe, já tem o advento, além da esteatose hepática, a gente agora já tem, eu já atendi alguns pacientes assim, com esteatose pancreática. Então a gente pode ter também esteatose pancreática, que é horrível, porque atrapalha muito a função do pâncreas. Segunda coisa, se eu tenho resistência insulínica e o meu pâncreas está tendo que produzir a mais, o que vocês acham que pode acontecer? O meu pâncreas pode entrar em falência? Pode. E isso, na verdade, a gente sabe que isso acontece. Muitos pacientes diabéticos tipo 2, depois de alguns anos de doença, o que acontece? Eles começam a ter que usar insulina. Como que é esse mecanismo? Eles pararam de produzir insulina? Sim. Depois de um tempo, o pâncreas pode entrar em falência e reduzindo a produção de insulina. O que vai acontecer? Ele vai começar a não controlar bem com o uso do medicamento oral, tá? E aí, se o médico tiver antenado, ele vai pedir uma dosagem ali do peptídeo C para saber como é que tá a função pancreática desse paciente, e ele vendo que o paciente está em falência, o que ele vai ter que fazer é insulinizar. Embora eu tenha uma paciente que ia insulinizar e a gente numa cetogênica, né? Ela fez uma cetogênica bem acompanhada, eu já contei esse caso aqui. O que aconteceu? O pâncreas dela foi reduzir, né? Ela ficou no início bem uma very low carb, né? Que é uma cetogênica bem baixinha em carboidrato. O que foi acontecendo é que ela foi perdendo peso e ela foi recuperando a função pancreática dela, e ela não só não entrou na insulina, como ela hoje está em remissão do diabetes, não está tomando mais nenhum remédio, tá? O pâncreas dela recuperou a função. Olha que beleza, olha que lindo. O único motivo de aumento de triglicerídeo é muito carboidrato? Sim. O que a gente vê nas dietas de baixo carboidrato? A gente sobe o LDL, a gente sobe o HDL e cai o triglicerídeo, tá? Então, em geral, eu sei que a pessoa tá fazendo a dieta direitinho, olhando os níveis de triglicerídeo. Por exemplo, hoje eu atendi uma que falou que tá fazendo low carb, mas tava o triglicerídeo 100. Eu falei, tu tá dando escapada na dieta. Tá consumindo muito carboidrato. Tá certo? Vamos lá, ótima pergunta, Camila. O álcool também afeta o pâncreas, além do fígado, no caso? Sim. Tá, ó, vamos lá, vamos falar sobre o álcool, gente. Que perguntaram também no início, eu falei assim, como é que é a história do álcool com o ácido úrico? Se o álcool eleva o ácido úrico? Também sim, tá certo? O álcool aumenta a esteatose hepática? Sim. O álcool causa uma toxicidade no fígado, tá? Eu quero que vocês saibam disso. O álcool acaba consumindo as vias metabólicas do fígado, causando lesão hepática. O fígado tem que eliminar o álcool rápido, porque ele não consegue tão rápido do corpo, tá certo? Então essa história de beber um cálice de vinho todo dia, não, tá? O vinho, o álcool não é, o álcool é uma toxina, o álcool não tem dose segura de álcool. Não é para consumir álcool todo dia, não é para consumir álcool com frequência. Ai, mas é tão relaxante. Não é para consumir. Você está causando. Vamos lá, o que o álcool causa lesão? Álcool causa lesão no fígado, álcool causa lesão no pâncreas, inclusive pacientes alcoólatras podem desenvolver pancreatite crônica, tá? E nessa pancreatite crônica, tanto a pancreatite no lado endócrino, ou seja, eles param de produzir hormônios, como no lado exócrino, que eles param de produzir enzimas, tá certo? Então, problemas, tá certo? O álcool, problema. Outro órgão muito afetado pelo álcool. Inclusive, existe um tipo de demência causada pelo álcool. Tá certo? Que é a doença de Wernicke. Tá certo? Outra coisa, álcool depleta níveis de vitamina B1, que vai ser importante tanto para a questão demencial quanto para a questão do fígado. E aí, gente? Álcool é bom? Vamos lá. O que vocês estão falando? Lembrei daquele ator Patrick Swayze, câncer no pâncreas, gostava de um goró. Embora a gente não saiba realmente, a gente ainda não fechou a etiologia do câncer de pâncreas. Vou te falar da minha experiência. Eu trabalhei em clínica oncológica, né? Trabalhava até esse ano, né? Eu saí agora em julho, mas eu trabalhei desde 2017 em clínica oncológica. E eu achei muito estranho que ultimamente, no último ano, começou a aumentar muito os casos de câncer de cabeça de pâncreas, que é o pâncreas exócrino,
tá? Que é o pâncreas produtor de enzimas. Eu achei isso muito estranho. Chegou uma vez, assim, tipo assim, nos casos de câncer, era muito câncer de mama, internados, né? Eu trabalhava na unidade de internação. Dos casos de câncer de pâncreas, era tipo assim, quando tinha, a maioria era mama e intestino, e os homens com a próstata. Então era sempre assim. Esse ano chegou uma vez que tinha 4 pessoas com câncer de pâncreas internado. Eu nunca vi isso. Sim, e isso de uma vez, fora todos os outros. E aí eu perguntei isso para os oncologistas, eu falei, não, mas vocês estão achando que está aumentando? Está aumentando. Todos falaram a mesma coisa, que está aumentando os casos de câncer de pâncreas. Por que o pâncreas é tão vital? Porque ele produz insulina, e sem insulina a gente morre. Tá certo? Não só as enzimas. Ó, o pâncreas, ele é um órgão que é meio deixado de lado, é meio esquecido. Mas só para dizer para vocês, o pâncreas é o nosso principal produtor de enzimas e o pâncreas produz insulina. Sem insulina a gente morre. Simples assim. A gente morre. Não, gente, eu não acho que é vacina, não. Eu acho que o aumento do caso de câncer de pâncreas é dieta. Muito diabético. A maioria dos casos de câncer de pâncreas, os pacientes são diabéticos, tá? E as pessoas são diabéticas por causa de quê? Conta pra mim. Dieta. Gente, o câncer tá mais do que estabelecido. O câncer é uma doença metabólica com etiologia na resistência à insulina. Já vi vários casos. A maioria dos pacientes com câncer, isso aí eu tô falando lá, claro, da minha amostra da clínica, mas eu acho que outros oncologistas podem falar. A maioria são diabéticos, ou tem resistência à insulina, ou pré-diabéticos, assim, é consenso problema metabólico, tá? Questão inflamatória, tá certo? Julie, não, o seu caso de DM1 desde os 5 anos é autoimune. O diabetes tipo 1 é autoimune, você sabe disso? Anticorpos que destroem as suas células produtoras de insulina, tá? Diabetes tipo 1 é sempre assim, autoimune, tá bom? Não tem nada a ver com falência do pâncreas. Que mais? O Steve Jobs, crudívoro... Bom, vocês sabem que crudívoros e frutarianos, eles vão desenvolver resistência à insulina por causa da dieta também, tá? Ou vocês acham que não? Eu já vi vários, tá? Com esteatose hepática e com resistência à insulina por causa da dieta rica em frutose. Ou vocês não entenderam que a frutose é um problema, esse excesso de frutose. O nosso corpo não está preparado para excesso de frutose, ok? Tenho BRCA2 e com risco de câncer de pâncreas. Estou há 2 meses na carnívora, morro de medo. Carla, se você está fazendo isso, isso é a melhor forma de você proteger o seu corpo. Por quê? Você vai evitar ficar inflamada e vai evitar ter resistência à insulina. É o que você tem que fazer, tá certíssimo, tá bom? Isso é protetor, tá bom? Meu endocrinologista prescreveu testo de 3 em 3 meses. Tenho 53 anos e minha testo era 300. Procede. Então, Marcelo, vamos lá. A questão da prescrição deve ser um decanoato, né, de testosterona, que é a cada 3 meses mesmo que se faz. Então, vamos lá. Primeira coisa que precisa ser visto, Marcelo, é se você tem um hipogonadismo, que 300 de testosterona é hipogonadismo. Hipogonadismo gonadotrófico, que é a falha da glândula, e faltou a palavra, ou hipogonadismo central. Tá certo? Tem esses 2 tipos. O hipogonadismo gonadotrófico é falha da glândula, aí você tem que fazer reposição de testosterona. Se você tem hipogonadismo central, que geralmente o hipogonadismo central é desligamento do eixo, não está havendo estímulo para o testículo, aí o tratamento não é testo, o tratamento é religar o eixo. Isso geralmente tem a ver com resistência insulínica, com síndrome metabólica. Você precisa fazer dieta, baixar seus níveis de insulina e estimular o eixo, porque existe medicação para isso, tá bom? E aí você vai produzir a sua naturalmente e ver se o paciente responde na sua faixa etária. Às vezes, mesmo sendo hipogonadismo central e fazendo um estímulo do eixo, com um bom estilo de vida, exercício e dieta, não acontece o bom estímulo. E aí não vai, tá certo? Então, na resistência à insulina, fica com excesso de glicose e excesso de insulina no sangue? Não. Na resistência à insulina, inicialmente, sim, você vai ter o excesso, mas o seu corpo vai responder produzindo mais insulina, o seu fígado vai ter que absorver essa glicose e você aí vai ficar só com o excesso da insulina e com a glicose, às vezes, até mais baixa, tá? O estágio em que você fica com excesso de insulina e com excesso de glicose é quando você já está diabético.
Aí é o diabetes tipo 2. Você tem excesso de insulina e excesso de glicose, tá certo? Então, no estágio inicial é só insulina alta, tá bom? No segundo estágio, que é o pré-diabetes, você tem aumento da insulina e aumento da glicada. E a glicose está aqui, sob controle. Por isso que não pode só dosar a glicose, tá certo? E no estágio 3, que é a diabetes tipo 2, você tem aumento da insulina, aumento da glicada e aumento da glicose. E aí, no estágio de falência pancreática, eu tenho aumento da glicada, aumento da glicose e queda da insulina. E aí, o pâncreas está entrando em falência, aí é quando ou você vai insulinizar ou você vai conscientizar esse paciente que ele tem que fazer uma dieta muito boa para ver se ele recupera a função pancreática. Talvez não recupere, ok? Doutora, desculpe perguntar. Não precisa pedir desculpa, não. Mas já que precisamos de todos os nossos órgãos, sim, precisamos, senão a gente não tinha mais. Qual a função do baço? O baço, ele é um órgão do nosso sistema de defesa, nosso sistema linfóide, tá? Então, o baço tanto tem a ver com produção, na verdade, a maior função do baço vai ser descartar células sanguíneas defeituosas. Então, por exemplo, ele vai descartar suas hemácias, que já estão mais de 120 dias, que estão velhas. Ele vai tirar isso da circulação, tudo que você não precisa. E também, claro, tem a ver com a sua imunidade, com o seu sistema linfóide, com seus leucócitos, tá? Então, o baço é importante. Claro que a gente vive sem baço, mas geralmente o paciente que é esplenectomizado, que vive sem o baço, ele, por exemplo, ele tem uma maior vulnerabilidade imunológica, tá certo? Quando acontece a cessação da resistência à insulina? Quando se sabe, quando a insulina baixa para níveis fisiológicos bons, por exemplo, abaixo de 8, tá? Aí você sabe que você melhorou da resistência à insulina, tá? Fora que as coisas começam a funcionar no seu corpo. Por exemplo, aquela pessoa que engordou por causa da resistência à insulina, ela emagrece. Então fica bem nítido que ela está melhorando da resistência à insulina. Aquela pessoa que está com a acantose nigricans, que é aquele escurecimento nas dobras, aquilo clareia, vai melhorando. O corpo vai dando os sinais da melhora, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho esteatose acentuada nível 3, mas não tenho fibrose. Estou reduzindo os carboidratos e açúcares. Por favor, consegui emagrecer bastante. Toma Glifage. Sim, ok. Acho interessante, já que você tem esteatose acentuada, associar silimarina e vitamina E. A vitamina E tem uma importante função antioxidante ali para o fígado, tá? Melhora muito a recuperação do fígado. E a silimarina aumenta a excreção hepática. Então, o fígado vai tirando as toxinas mais rápido e também tem uma ação anti-inflamatória. Então, acho interessante associar aí no seu tratamento. Doutora, podemos viver bem com carne, ovos e manteiga? Com certeza. Com certeza. Tem uma senhora que é carnívora lá nos Estados Unidos, que eu já vi um depoimento dela. Acho que ela é carnívora há 40 anos. Ela tem 80 e ela tem cara de 50. Eu nunca vi uma pessoa com E ela, tipo assim, trabalha numa fazenda, sabe? Pleno vigor. E ela parece jovem, assim. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi essa senhora. E ela é carnívora, independente de ideologia, de nada disso. Ela simplesmente é carnívora porque ela disse que sentia que o corpo dela ficava melhor e ela se tornou carnívora antes de se falar em dieta, muito antes de se falar em dieta carnívora. Tá? Impressionante essa senhora. Tento voltar a colocar legumes e frutas e passo mal. Angélica, na verdade, nosso corpo não quer trabalhar com o melhor, né? Legume e fruta dá uma travancada ali da digestão, dá uma estufada. Aí, às vezes, a gente tenta voltar e o nosso corpo não quer, não. Na verdade, para você voltar, você vai ter que insistir em passar mal, ver se procede. Insistir em passar mal para ver se você se adapta de novo. Entendeu? Então, na apoteose, vai tudo para lá. Não entendi. Apoptose que você quer dizer? me fala o que é. Retirada do apêndice porque estava aumentando. O que pode ser disbiose colônica. Você tem disbiose no seu cólon. O seu apêndice faz parte do órgão linfóide, do sistema linfóide do intestino, que é o GALT. E ele começa a inflamar por causa da disbiose. Aí ele aumenta, obstrui a passagem, obstrui a transição do íleo para o cólon. Resultado? Obstrução intestinal. E aí você tem que tirar o seu apêndice, desobstruir ali, tá certo? Mas é isso. O problema é que a gente tira o apêndice e a gente não trata a disbiose intestinal, entendeu? Esse que é o problema. Tem que tratar.
E aí você passa a não ter esse, vamos dizer, esse guarda ali. E essa microbiota que está no seu cólon pode, já que não tem mais o guardinho ali da portinha do ilho, essa microbiota pode começar a migrar para o seu intestino delgado, causando disbiose no delgado, tá certo? Então tem que cuidar. Apoptose. Então, a apoptose é um mecanismo, vamos dizer assim, um mecanismo natural do nosso corpo de reciclagem está acontecendo o tempo todo, tá? Então, o lixo, o resíduo metabólico, ele na verdade, sim, por exemplo, a apoptose das células linfóides vai acontecer sim ali no baço, mas, por exemplo, outras células nossas vão morrendo e elas vão sendo direcionadas para, via os nutrientes, o que sai delas, elas vão sendo direcionadas para o nosso sistema linfático, que aí vai alguém vai pegar esse nutriente e vai metabolizar e vai utilizar para o reaproveitamento. Geralmente, o maior metabolizador e o maior aproveitador de tudo se chama fígado, né? Ele que é o cara que vai fazer isso tudo, né? Me envia a rede social dessa senhora. Eu vou ter que procurar. Eu vi uma vez, alguém compartilhou. Eu realmente não lembro do nome dela, eu vou procurar quem me mandou, mas eu achei o máximo essa senhora, falando assim naturalmente, que come carne, e com cara de 50 anos, só que ela tem 80, sabe? Eu achei o máximo. Qual a causa do nó de volvo no intestino? Tive há 10 anos, quase fui a óbito. Posso ter novamente? Pode, Soraya, se você teve uma vez volvo. Então vamos lá, explicando o que é o volvo. A gente tem dois processos de alterações ali da parede intestinal. Eu posso ter uma brida, que é quando a parede faz isso aqui, cola, e eu posso ter o volvo, que é um nó. A parede faz isso aqui, torce. Sabe qual o fator de risco para volvo e para brida? Ter feito cirurgia abdominal. Então, abriu a cavidade intestinal, você pode ter um volvo ou uma brida. O que vai fazer você não ter, então? Não sabemos, mas posso te dar uma dica? Tem uma boa alimentação, tem uma boa saúde intestinal, tem uma boa motilidade intestinal. Por exemplo, umas coisas que as pessoas falam muito, come fibra, encha, distende bastante a parede do seu intestino. Não faça isso, tá? Pra você realmente, isso aí que é o que eu acho que causa mais problema pra parede intestinal, tá certo? Apendicite é sempre desbiose? Sim, sempre desbiose. Doutora, percebo que há um mau conceito relativo aos carboidratos. Em sua análise técnica, o que orienta? Como assim um mau conceito relativo aos carboidratos? Vamos lá. O problema maior de carboidrato não são as coisas naturais, a fruta, as raízes, né, os vegetais que são carboidratos. Quando a gente fala mal dos carboidratos, a gente está falando mal dos carboidratos refinados. E claro, por exemplo, eu não posso ter na minha dieta que eu como por exemplo, meu prato, 2/3 é legume e 1/3 é carne. Isso está errado, essa proporção está invertida. Porque apesar de nós sermos onívoros, a nossa principal fonte de nutriente era a carne. A gente comia os vegetais como extra ou na falta da carne. Entendeu? Então a gente não pode inverter essa relação. O problema é que as pessoas hoje invertem a relação. Ou eles se enchem de vegetais, ou só comem vegetais e não querem comer carne. Tá? Ou pior ainda, vai comer besteira, vai comer pão, vai comer biscoito, vai comer torrada, vai comer só carboidrato refinado. Que o carboidrato refinado, o grande problema dele é que ele rompe com o nosso mecanismo de saciedade, com a nossa sinalização de saciedade. Então, por exemplo, é muito fácil você comer um pacotinho de biscoito recheado. Agora, quero ver você comer 2 kg de carne. Entendeu? Esse é o grande problema. Vamos lá. O médico não explica, parece que não sabe. Isso é verdade. Não sabe. Tem muita gente que não sabe. Gente, eu estudo sempre, inclusive para dar live para vocês, porque eu também não sou sabedora de tudo, não. Eu tenho que estudar também. Tem coisas que a gente aprendeu na faculdade que a gente não lembra, que a gente não sabe, não deu valor, como eu falei aqui da parte de bioquímica, né? Que hoje eu tenho estudado muito. Sou médico veterinário. Que bom, coisa boa. Encantado com a aula de fisiologia. Obrigada. A manteiga é a de leite que pode consumir. Sim, por favor, manteiga, não é essa manteiga aí estranha não, tá? Manteiga do leite, né?
O Antônio Crackett fez um reel sobre essa senhora carnívora. Isso, 65 anos. Nossa, ela tem estudo de carnívoro, 83 anos de idade. Então ela tem mais tempo que eu achava. Gente, ela é muito impressionante. Camila, depois me manda isso que aí eu compartilho aí com o pessoal, porque eu acho muito impressionante essa senhora. Muito, muito. O que você acha da dieta do ovo? A dieta do ovo é uma dieta que é o Egg Fast, né, que a gente chama, que é uma coisa, é uma intervenção. Tipo assim, sabe aquela história, vou dar aquela secada? Por quê? O que acontece? Muitos dos estudos com jejum, as pessoas estão consumindo ovos. Você está consumindo uma baixa caloria, até 500 calorias, tá certo? E o teu corpo simula ali o jejum pro seu corpo, entendeu? Tem quase os mesmos efeitos de um jejum. Então, a dieta do ovo seria isso. Tanto que se chama Egg Fast, que é como se fosse jejum do ovo. Você vai estar consumindo menos caloria, você vai dar aquela secada, mas assim, não deve ser feito em período prolongado. Por quê? Porque senão você vai sinalizar pro seu corpo essa baixa ingestão calórica e você acaba tendo uma redução do seu metabolismo, tá bom? Mas para pequenos períodos, eu diria que 3 dias é o máximo, até porque se chega no terceiro dia tu não quer olhar pra cara do ovo, aí tu não quer comer, aí é o problema. Eu já fiz 2 vezes na vida, mas olha, eu gosto muito de ovo, vocês sabem que eu como muito ovo, eu como uns 8 ovos por dia, mas não dá não. Pra fazer 3 dias eu começo a ficar enjoada do ovo e olha que eu não enjoo do ovo. Já ouvi dizer que é melhor manteiga extra em vez da manteiga de primeira qualidade. Simone, olhe sempre os ingredientes. A manteiga boa é a manteiga que tem 2 ingredientes, tá certo? Ela tem leite e o creme de leite, na verdade, e o fermento. Essa é a manteiga boa, tá certo? É isso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Olha o que eu ganhei, gente. Eu tenho que mostrar pra vocês. Fazer inveja. Sabe o que é isso? Torresmo. Gente, adoro. Torresminho, ótimo. Então, ó que ganhei. Ó que tá me esperando. Delícia. Só pra fazer inveja em vocês, gente. Brincadeiras à parte. Entenderam, gente? Acho que eu respondi bastante coisa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Gente, olha só. Nossa próxima live, já vou aqui adiantando. Eu vou fazer sobre eu vou assistir amanhã meu Deus, esqueci, um workshop sobre cérebro na menopausa, sobre as alterações cerebrais na menopausa. Prometi, mulheres me pediram muito. Falarei sobre isso na nossa próxima live. Só que eu esqueci que semana que vem eu estarei no aniversário do meu sobrinho. Então eu não farei a live, então a gente vai adiar para outra semana. Mas eu prometo que eu vou fazer essa live pra vocês, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A pessoa que tem pedra nos rins ou tem um rim só? Qual é a pergunta? Me fale, Camila. Para eu conseguir emagrecer, eu fiz um mês de cetogênica e a nutróloga voltou com arroz, mas já vamos voltar para cetogênica de novo. Simone, eu não entendo para que voltar com arroz se você está numa dieta ótima cetogênica. Cicla a quantidade de gordura da dieta, não precisa voltar arroz, entendeu? Não tem nenhum sentido. Isso aí é o pessoal que tem medo de fazer cetogênica direto. Tem um monte de gente fazendo cetogênica há anos e tá todo mundo vivo e bem, de saúde. Então, não vejo porquê, não vejo sentido, tá bom? Fique na cetogênica. Quais seriam os cuidados? Beleza. Então, cuidados para quem tem um rim só. E para quem, olha, sabe qual é a grande causador de pedra nos rins? Eu falei aqui do ácido úrico. Resistência à insulina, tá certo? Excesso de consumo de frutose. Então, o grande cuidado que a pessoa precisa ter é com a parte metabólica dela. É não inflamar e não ter resistência à insulina. Tá certo? Pra ela conservar o rim bem. Gente, comer carne pra uma pessoa que tem um rim só, se ela tiver boa função do rim, não vai causar prejuízo, tá? Isso aí é lenda, essa história de que proteína causa lesão renal. Tem estudos mostrando pessoas consumindo 4 gramas de proteína quilo, 4 gramas por quilo sem lesão renal. E olha que para consumir 4 gramas por quilo, o que essas pessoas estavam consumindo? Suplemento de proteína, né? Estavam enchendo as pessoas de suplemento de proteína, de whey protein, essas coisas, e a pessoa não teve evidência de lesão renal. Então não, né? Isso está muito bem constituído, que o que causa lesão renal foi aquele excesso de glicose que eu falei, a glicose alta que eu falei lá no início da live, que é o que causa lesão vascular renal e que vai causando a perda de função renal, tá bom? Doutora, não tenho pergunta, só para dizer que amo ver você falando. Obrigada, querida, obrigada. Ovo aumenta o colesterol? Mito. O ovo já foi isentado, tá? Pode comer ovo, fica tranquilo. Gente, só 20% do nosso colesterol sanguíneo vem
como contribuição da nossa dieta, tá? 80% tem a ver com a produção do fígado, tá? Então, na verdade, a maior preocupação com o colesterol é o que eu tô fazendo pro meu fígado responder superproduzindo colesterol, tá certo? Principalmente com esse perfil LDL alto, triglicerídeo alto e HDL baixo, que é o perfil que a gente sabe que é ruim, que é o perfil aterogênico, tá certo? Glicose 5.8, deve ser glicada, né? Glicada 5.8 não é boa, tem que estar abaixo disso. 5.8, claro que eu precisaria ver o resto, né, dos seus exames da insulina e a glicose. Mas, em geral, 5.8 é faixa de pré-diabetes, tá bom? Então, não é bom. Quem tira a vesícula, o fígado fica sobrecarregado? Não, tem pouco. Gente, a vesícula, ela tem a função de armazenar bile e de excretar bile, mas o fígado vai eliminar, né? A bile é uma forma também de excreção do fígado, né? Excreção de toxinas. O fígado vai continuar eliminando normalmente a bile. O que acontece é que a gente perde a parte da bile de, vamos dizer assim, de detergente, da parte digestiva da bile e da parte de controle de microbiota que vem dessa bile bem concentrada. Aí a gente perde isso. Mas sobrecarregar o fígado por causa da retirada de vesícula, não. O que acontece é a gente ter um prejuízo da reabsorção de gorduras e nosso fígado entender que tem que aumentar a produção de gorduras. Eu falei isso na live de pedra de vesícula. Como evitar? Sou celíaca, intolerante à lactose, tem uma absorção de nutrientes. Então, Terezinha, se você é celíaco, você precisa cuidar das suas taxas de vitamina. Muitas vezes você vai ter que fazer reposição. Eu tenho outros pacientes celíacos, é isso. Eu tenho uma minha paciente que ela me deu tanto orgulho que ela tá com todas as taxas ótimas. O que eu tô fazendo pra ela? Enzimas digestivas, boa dieta, né? Ela tá com uma dieta muito boa, tá com acompanhamento de um nutricionista, assim. Fechou com ela e ela conseguiu melhorar muito a dieta dela. Inclusive agora, uma coisa que ela não conseguia fazer, ela conseguiu ganhar peso. Ela tá com a aparência super saudável, as taxas ótimas, ferritina ótima, B12 ótima, tá tudo lindo. Então, vitamina D ótima. Então, assim, cuidar dos nutrientes, mas eu diria que a enzima digestiva é o que mais modifica aí pro paciente celíaco, tá certo? É que ela falou que não seria bom ficar só na cetogênica. Falei? Nem sabia. Gente, por que as pessoas acham que tem que fazer ciclo de cetogênico? Não sei, tá? Tem dieta cetogênica, tem vasta literatura, assim como a low carb. E não sei que as pessoas estão achando que as pessoas... Olha só, uma das coisas que as pessoas alegam na cetogênica é que você ficar numa restrição de carboidrato muito longa vai te fazer mal. O pessoal que tem doença neurológica refratária, né? O pessoal que faz cetogênica terapêutica, o pessoal do Parkinson, da convulsão, né, do Alzheimer, eles fazem cetogênica terapêutica, alta taxa de gordura e eles estão tudo ótimos. Me diz que eles não vão poder voltar para a dieta anterior, eles têm que ficar na cetogênica terapêutica. Me conta isso, qual é a diferença? Vai ficar salva. Eu tive pedra nos rins com uso de sibutramina e topiramato, com o endocrinologista acompanhando. Nossa senhora, socorro. Faz 3 anos, nunca mais tomei remédio para emagrecer. Faz muito bem, cabelo. Infelizmente, tomar remédio para emagrecer é você não entender que a obesidade é uma coisa multifatorial. Pode ter muitas coisas envolvidas, entre inflamação, disbiose, questões metabólicas, né, de queda do metabolismo, questões tireoidianas, questões de resistência à insulina. É você não compreender nada disso, você querer forçar o seu corpo para emagrecer, né? Enfim. Me apareceu um nódulo no pescoço, na frente. Faço 70 anos no mês que vem e não uso medicação. O que pode ser? Avaliar a tireoide, né? Vai avaliar a sua tireoide. Pode ser algum nódulozinho da tireoide que tá crescendo. Tem que avaliar mesmo, tá bom? Na dieta do ovo, quantos por dia? Quando você quiser. Não tem limite de ovo, não. Tá? É porque você só vai comer ovo. Ovo e pode entrar queijo, entendeu? Mas o queijo tem que ser controlado. Mas quantos ovos quiser. Não tem limite. Triglicerídeo 53. Tá ótimo, tá bom, tá comendo pouco carboidrato, eu já sei. Sucralose pode mexer com a microbiota? Sim, a princípio a estévia seria o único, ou estévia com talmatina, o único adoçante aí seguro. A princípio, gente, eu vou falar pra vocês, pra mim o bom é não usar nada, tá bom? Sais biliares como suplemento pode atrapalhar quando a quantidade é acima do necessário. Pode te dar cólica, pode te dar dor abdominal, pode te dar diarreia. Eu sei que não é seu caso a diarreia, mas pode dar as dores abdominais. Foi ótima a cetogênica, meu zumbido no ouvido parou, emagreci, parei de usar o omeprazol, só teve coisa boa. Por que você parou? Volta correndo. Volta correndo. Sobre adoçantes como estévia, alterar a microbiota.
Eu sonho em me consultar com você. Ah, querida, vamos lá, vamos ver se um dia a gente consegue. Uma amiga que está tentando emagrecer falou: estou comendo pouca carne vermelha para fazer detox. Ai, coitada. Tá desinformada. Quando falei da carnívora, ela disse: mas carne dá problema nos rins. A gente sabe que não dá, né? Quem mais tem problema no rim? Diabéticos, né? O problema é a glicose do diabético, né? Então, não. Tá desinformada, tadinha. Eu uso stevia 100% natural porque tem a com sucralose. Isso, é 100% natural. Isso aí, por favor, não usa com sucralose, não. Depois de terminar tireoide, é muito difícil... Ah, depois de tirar a tireoide, deve ser isso, né? É difícil controlar os hormônios? Sinceramente, é. É sim. São os meus pacientes mais difíceis, são os que não têm mais tireoide. É muito difícil. Mas dá pra fazer. Com boa vontade, dá pra fazer. Em geral, pacientes que retiram a tireoide, não basta fazer só levotiroxina, só T4. Tem que fazer T3 também, tá? Já vou te dar a dica. Mas geralmente os médicos não querem passar. Mas se não fizer T3, você nunca vai ter bom bem-estar. Esses são os adoçantes que normalmente vem no whey. Tava usando com sucralose e senti um desconforto. Testa com stevia. Tem adoçante com stevia. Eu só conheço... Assim, tem que olhar a composição. Mas tem aquele True Whey. Ele é com stevia e talmatina, tá? Ou usa o adoçante neutro, que não tem adoçante nenhum, né? Essa história de detox cansa. Gente, quem faz detox é nosso fígado. Sabe o que ele precisa para fazer detox? Não atrapalha o fígado. Não come tarde, né? Não come um monte de açúcar, oh meu Deus, de frutose para sobrecarregar o fígado. Aí ele vai fazer o detox normalmente. Não toma álcool para não atrapalhar o detox do fígado. Simples, gente. Simples assim, tá bom? Só isso. É fácil. Meus amores, vamos encerrar quase 1h30, né? Prometo, próxima live, cérebro na menopausa. Eu vou trazer as coisas do workshop que eu vou participar amanhã, que eu tô muito animada pra fazer. Acho que vai ser top. 3 horas de workshop com um cara especialista em parte neurológica, tá? Então vai ser muito bom. Mas eu trago tudo pra vocês, conto tudo pra vocês depois, tá bom? Ó, obrigada pela audiência. Beijo grande. Mel, que eu acho? Mel é rico em frutose, tá? Cuidado com o mel. Cuidado, tá bom? Mel em excesso pode dar problema. Obrigada pela audiência, tá bom? Um ótimo fim de semana pra vocês. A gente vai se falando e eu vou trazendo mais coisas pra vocês. Quem quiser mais sugestões pra live, pode mandar pra mim que a gente depois traz aqui pra vocês, tá bom? Beijo grande, meus amores.